Namastê, tudo bem com vocês? Eu sempre muito feliz de estar na sua companhia, uma honra você me deixar entrar na sua casa, gratidão, se inscreve no canal. O canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Mapa pedido de quem? Pam, pam, bam, bam, pam. Tá aqui, ó, Bob Marley. Bob Marley, nascido em 6 de fevereiro de 45, na Jamaica, às 2h30 da manhã. Vamos ver se você tem alguma coisa parecida com ele? Ele é, portanto, em 6 de fevereiro, que signo? Aquário. Toda pessoa que tem Aquário no grau solar ou no ascendente é uma pessoa visionária. Ele preza pelo coletivo, ele é uma pessoa libertadora. Então, por exemplo, eu tenho um signo, o signo ascendendo em Aquário. Então eu vou prezar pelo coletivo, né? Tudo que eu penso, tudo que eu faço, eu penso no coletivo. Se eu vou dar aula, eu penso no coletivo. Se eu penso em melhorar alguma coisa, eu penso no coletivo. Eu sei que você é assim. O Aquário é aquela coisa do LGBTQIA+, aquela coisa não. Aquela ideia de entender, melhorar, né? Quando a gente pensa num sistema, a gente está pensando em algo da coletividade, tá? Então ele é um Sol em Aquário, que é o visionário, na casa 3. O que é a casa 3? É a casa da educação. Casa 3 é a casa da música, dos esportes. Casa 3 é a casa da escrita. Então, se você tem Sol na casa 3, você nasceu para educar, ser pedagogo, psicólogo. Casa 3 é a casa do jogador de futebol, da educação física, dos editores, dos escritores. Tudo que tem a ver com o público infanto-juvenil. Mônica, eu não quero estudar. Geralmente, casa 3 não estuda, não gosta muito de estudar. Mas, de repente, ele vai se ver fazendo camiseta, vendendo camiseta, abrindo uma empresa de casa, vai ganhar mais do que uma pessoa que tenha feito faculdade. Casa 3, tá? E sempre jovem, a pessoa está com 60 anos, parece 35, que era mais ou menos aquela carinha linda do Bob Marley. Então, Sol em Aquário, Lua em Escorpião, profundidade. Quem tem Lua em Escorpião, eu tenho Lua em Escorpião, sofreu muito quando criança, né? No caso dele foi pior, né? Ele passou fome, mas a Lua em Escorpião é a profundidade, é uma pessoa que consegue tocar a alma do outro através da religião, da espiritualidade, é o que eu faço. Mas desde pequeno, um chamamento espiritual, Lua em Escorpião. Lua é mãe, a Lua é mãe-pai, né? Então ele pode ter tido alguma coisa que cortou a alma dele quando pequeno e parece que os pais separaram e o pai foi uma relação rápida com a mãe, se eu não me engano, e o pai descarta a mãe, uma coisa muito, muito pesada, né? O Mercúrio, que é a comunicação que ele tem, ó, tá em Aquário, né? O Mercúrio, Aquário, falar de paz, falar de igualdade. Uma Vênus em Áries. Se você tem uma Vênus em Áries, turma, é uma pessoa não é muito chegada à monogamia, né? Vênus em Áries é namorar mesmo, tá? Então, dá mais certo cada um na sua casa, pelo menos na sua juventude, do que namoros muito longos. Vai depender do contexto do mapa. Mas Vênus em Áries dá-lhe filho também, tá? Marte em Capricórnio, ele trabalhou arduamente. Júpiter em Virgem, olha que interessante. Júpiter é dinheiro. Virgem, Júpiter em Virgem é morrer em casa, que aconteceu com ele, tá? O Júpiter é ganhar dinheiro. Virgem, o que ele ganha, ele dava, ele doava, ele ajudava as pessoas. O Saturno em Câncer é o abandono do pai, Júpiter em Câncer, exatamente na casa 7. Ele tenta, mais velho depois, ficar ou ficar mais com alguém, né? Parece que a Rita, não tenho certeza, depois vocês me corrijam, talvez a Rita tenha sido uma pessoa mais importante aí ou não, ou pelo menos pelo que eu li, pouco que eu li, foi uma pessoa que organizou as finanças, ou graças a ela no começo, quando ela era backing vocal, ela que deu umas dicas para ele, tá? O Netuno em Libra. Netuno é a droga, é a bebida, é a droga, né? Então, você tem aqui, ó, o Netuno em Libra, a maconha, né? O Libra, o aspirar, o cheirar, acho que ele não usava cocaína, mas o Netuno em Libra é aquele de o tragar e soltar pelo nariz. Plutão em Leão. Plutão em Leão é bem a imagem do leão, do rasta. Leão é cabelo, gente. Plutão em Leão, ele não cortava o cabelo. E o nodo em Câncer, né? Na casa 8. O Câncer é o pai de santo, a mãe de santo. A pessoa que vem falar de religião. Eu falo pai de santo, mãe de santo, só para vocês entenderem, né? No Brasil, um líder religioso, né?
O ascendente dele em Sagitário. Sagitário rege o quê? As pernas e os pés. Às vezes, talvez um pouco indelicado. E também a ideia da liberdade. Para mim, ele queria ser um jogador de futebol. Ele veio até para o Brasil. Ele jogou com o Chico, né? Tem imagens dele jogando com o Chico. O Chico também já teve com todo mundo, né? Que bacana. Na Casa 10, ele gostou do Brasil. Não sei se ele escreveu sobre isso. Ele tem, na Casa 4, que também pode ser um portal da morte, ele tem um peixes, inclusive em grau 20, que é um peixes voltado para a espiritualidade. Quando alguns pistoleiros entraram no estúdio que ele estava gravando, deu tiro em todo mundo, quase que ele morre, né? Inclusive pega o tiro nele. Talvez aí ele tenha entrado naquela dinâmica da fé. Ele tinha fé Rastafari, que é o Jah, né? E isso deve ter enaltecido a fé dele. Pelo que eu entendi, ele tinha 11 filhos e 2 enteados. Um vegetariano, ele não consumia álcool, ele era adepto ao voto nazireu, que você não poderia modificar o seu corpo, então ele não cortava o cabelo e não cortava a barba, era o rasta, né? O Bob, ele tinha uma visão afrocentrista e voltado para o culto na Etiópia. O Bob foi famoso por popularizar o reggae. Compositor, ele vendeu 75 milhões de cópias, foi condecorado pela ONU e recebeu uma medalha de paz, com a proposta de pacificar o terceiro mundo. O Bob foi símbolo da resistência negra, da espiritualidade, dos direitos humanos, e as suas músicas denunciavam o racismo. Que incrível, né? E hoje todo mundo toma tanto pau ainda em pleno 2024, imagina você tentar fazer alguma coisa dessa em 70. Incrível como esses homens são inspiradores. Para mim, você fala, Mônica, você é exagerada. Para mim, ele é quase um semideus. Mas exagerar, para mim é. Eu acho que... acham que fizeram até uma igreja para o Maradona. Fizeram até uma igreja... Gente, ele tem um mapa de uma pessoa como se fosse um líder religioso, muito mais religioso do que um cantor. Me desculpem aí, se você não gostar, paciência, mas é o que eu estou vendo aqui, tá? A gente tem o Plutão na casa 8, que é a casa da espiritualidade, e um nodo na casa 8, que é a espiritualidade. Ele, como um sacerdote, como um seguidor da fé Rastafari, né? Muito forte. Se ele não fosse músico, ele seria um líder religioso, com certeza. Pena que desencarnou. Então ele deixaria um pouco da música, provavelmente ele teria alguma liderança espiritual. Na data de nascimento dele, tá aqui, ó, 6 de fevereiro de 45, a soma dá 1953, cujo resultado dá 18. Quem já fez curso comigo é a carta da Lua. O que é a Lua? É o bruxo, espiritualidade, né? Então, ele é mais um líder religioso do que um cantor. Propagou a liderança religiosa, aonde? Na música. No ano da morte, ó, Revolução da Morte dele tá aqui montado, tá? Ó, se você quiser printar, tá aqui e aqui, caso você queira printar, tá? Então eu tenho, ele estava sob a ação de Aquário, que era o signo solar dele, e o ascendente em Sagitário. Sagitário rege o quê? Pernas e pé. E ele estava jogando bola e ele teve alguma coisa, num câncer de pele. Inclusive, se eu não me engano, saiu a unha do pé dele. Aí tentaram cortar o dedão e ele não quis por causa da religião, se eu não me engano, tá? Na data de nascimento, olha que interessante, 6 de fevereiro de 1981, eu tenho 1989, que dá tal maldição dos 27, igual do Kurt Cobain, que dá 9. Geralmente, as pessoas, nós devemos desencarnar em anos cuja numerologia dá 9. Claro que não é porque você está passando no 9 esse ano que você vai morrer, mas geralmente o ano 9 são as nossas transições espirituais, tá? E ele foi diagnosticado com câncer de pele. Ó, casa 4 é um portal para desencarnar. Eu vejo na casa 4 e na casa 8, tá? Então, na casa 4, ele tinha Aquário, que rege a cabeça. O Aquário, para mim, ele pega a cabeça e pega... Porque assim, a gente tem o músculo cardíaco, né? Mas quem que dá o batimento cardíaco é o Aquário.
Você sabe o músculo cardíaco? Não tem aquelas veias, artérias e tal? A parte elétrica da bomba cardiovascular, quem rege é aquário, que me dá pressão baixa, pressão alta, o aquário. Então, na casa 4, eu tenho o aquário, que é o cérebro, a pressão alta, a pressão baixa, a parte elétrica, e eu tenho peixes, que pode ser câncer em mau aspecto. É aqui que eu vejo quando a minha cliente, o pai da minha cliente, ou mãe da minha cliente, quando dá peixes na 4, pode ter câncer, câncer de pele. Você fala, Mônica, então eu nunca vou fazer mapa com você, que você vai falar, gente, o mapa é uma revolução. E o que é uma revolução? Ele vai te avisar que você está com algum problema para você não ter. Então ele vem para cortar, para limpar, para te ajudar, concorda? O Quirón do mapa dele está exatamente na possibilidade ou na tristeza dele não ter conseguido voltar para a Jamaica. Parece que ele embarcou e o que aconteceu? Ele não conseguiu, ele passou mal e voltou para Miami, ele acabou morrendo lá. Né? Que tristeza, né? Ó, alguma coisa nos ossos, também já estava comprometido. Aparece ele aqui junto aos familiares, um grau de câncer bem severo, que deu metástase, né? E a gente tem a parceria das pessoas também. O Sol dele estava na casa 3, a Lua na 3, Mercúrio na 3 e Marte na 3. Provavelmente as pessoas estavam cantando junto ao leito, né? E ele faz a passagem com tranquilidade, mas deu metástase no cérebro, né? E o câncer se desenvolveu sob a unha do pé e pegou basicamente o pulmão e o estômago. Como é que ele está? Muito bem no plano espiritual. Ele vai reencarnar? Não, ele já é um avatar. Ele está no Nirvana ou ele está no mundo já, né, na fé Rastafari. Para mim, é gozado, ele até poderia, não sei como é que está na África essa história, mas queriam tirar os restos mortais dele da Jamaica. Eu não mexeria, eu faria até uma espécie de santuário para ele, viu? Porque ele é mais espiritual do que musical, na minha opinião. Mas um grande homem, bacana, né? Eu conheci o trabalho dele, que eu não conhecia com tanta profundidade. Eu passei a conhecê-lo e ouvir mais as músicas por causa de um namorado que eu tive da Bahia. E é isso, gente, maravilhoso, né? Um Sol em Aquário com um ascendente em Sagitário. Caso você tenha, já indica que você vai viajar bastante. E, por exemplo, na Revolução, o Sol estava em Aquário, o ascendente em Sagitário, que me dá viagem, mas a Lua em Peixes. Então, quando você tem, por exemplo, uma Lua em Sagitário, dá viagem internacional. No caso, uma Lua em Peixes, que me dá introspecção para o espírito, tá bom? E casa 4 em Peixes, geralmente dá o câncer mesmo, com uma Vênus em mau aspecto aqui também, né? O nodo na 8, muita casa 8 no mapa, não é legal. Por exemplo, o Urano na casa 12 é o cérebro, né? A reclusão em casa, ele não conseguia sair. O Netuno ascendendo, o Netuno é um planeta muito confuso. Quando você pega uma carta com Netuno na 1, pode ser problemas com diagnósticos estranhos, que podem ser resolvidos. Eu tive um problema de tireoide, a minha médica chegou a me dar 3 meses de vida. E tô aqui, diagnósticos estranhos, Netuno na 1, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do maravilhoso Bob Marley, Namastê, por um dia com a fé Rastafari e já, Namastê.